Pronto. Pessoal, antes de começar a aula, uma boa noite bem gostoso, né? Nessa quinta-feira gelada. Frio, professor. Boa noite. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite, pessoal. Muito frio aí, hein? Ô, se tá, né? Aliás, vamos ver se essa aula esquenta um pouco. Bora lá. E aí, conseguiram fazer a peça da semana passada? Deu certo? Perfeito. Hoje a gente vai falar de outra peça. Vamos falar da primeira peça que do processo penal, a primeira peça que o advogado faz no processo penal, né? Uma vez que a primeira peça quem faz é a acusação, que é a denúncia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a resposta à acusação e também de algumas teses que podem ser invocadas na resposta à acusação. Preparados? Vamos abrindo aqui. Bora. Então, a gente vai começar falando um pouquinho das condições de ação, antes da gente falar propriamente sobre a resposta à acusação. Todo mundo vendo o slide? Agora sim. O slide é meio de quem é antigo, né? Então vamos lá. Quando a gente está falando de direito de ação, dentro do direito como um todo, a primeira coisa que vem à cabeça, quando a gente fala do direito de ação, que é previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, é a possibilidade da gente ingressar em juízo, de poder processar os outros, de poder processar o Estado, e é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Agora, no direito penal, fica meio estranho a gente falar de direito de ação para o réu, não fica? Vocês também não têm essa impressão? Hein? O que vocês acham? Não fica estranho a gente falar que o réu tem o direito de ação dentro do processo penal? Mas ele tem direito de ser defendido, né, professor? Exatamente. Ele tem o direito a uma efetiva tutela jurisdicional. O direito que ele tem não é propriamente o direito de ingresso em juízo. O direito que ele, obviamente, o querelante, quando a gente está falando de ação penal privada, ele tem esse direito de acesso ao juízo. Agora, o réu, na verdade, o direito que ele tem é de ter uma efetiva tutela jurisdicional para que seja analisado o mérito e para que ele possa se defender de todas as acusações que lhe são imputadas. Então é exatamente isso, ele tem o direito de se defender, ele tem o direito ao devido processo legal para somente ser condenado se houver uma ação que corra normalmente. E daí vamos aqui para falar um pouquinho sobre as condições de ação. Aliás, eu estou até feliz hoje porque eu consegui ver um jeito de ver o Google Meets e também de ver a tela que eu compartilho ao mesmo tempo. Então agora eu consigo conversar com vocês no chat. E se vocês quiserem mandar perguntas aqui pelo chat, fazer comentários, podem mandar também, que agora eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, obviamente, sempre que quiserem falar, fiquem à vontade para ligar os microfones. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de condições de ação, até porque é um tema que pode servir aí para as peças que vocês vão fazer, tanto na OAB quanto na vida profissional de vocês. Primeira coisa, quando a gente fala de condições de ação, vocês vão notar que é muito parecido com o cível. Vocês vão falar, pô, mas é a mesma coisa do cível? Então, é parecido, mas não é a mesma coisa. É, por exemplo, quando a gente fala
de possibilidade jurídica do pedido. O que que a gente está falando sobre possibilidade jurídica do pedido lá na Justiça Civil, no direito no processo civil? No processo civil, a gente está falando que o pedido tem que ser lícito, tem que ser possível. Então, por exemplo, eu não posso processar uma empresa aérea por não me fornecer uma passagem para Marte, porque esse pedido ele é impossível de se realizar, pelo menos atualmente. Assim como eu não posso cobrar dívida de jogo. Por que que eu não posso cobrar dívida de jogo? Eu não posso entrar com uma ação de cobrança para cobrar, por exemplo, um amigo meu que ficou me devendo R$ 3.000 no poker. Por que que eu não posso fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Alguém pode me responder isso? Possível. Por O que que o jogo é lícito? jogo é O jogo ilícito? é lícito? Exatamente. O jogo é ilícito. Como o jogo é ilícito, esse pedido não é possível juridicamente falando. Juridicamente falando, seria impossível que o direito tutelasse essa, essa relação, porque ela nasceu de uma atividade ilícita, de uma ação ilícita, que é jogo de azar. Dentro do direito penal, obviamente, isso daí não existe, porque quando a gente está falando de possibilidade jurídica do ilícito, quando a gente está falando de uma ação ilícita, a ação penal começa porque houve uma ação ilícita. Então, quando a gente está falando de possibilidade jurídica do pedido, a gente tem que ter em mente que o que o Ministério Público pede quando ele ingressa com uma ação é para que seja aplicada uma pena, correto? Então, quando o Ministério Público entra com uma ação, o que ele deseja que seja aplicada uma pena. Quando ele oferece a denúncia, ele pede para que a pessoa seja condenada à pena imputada ao crime. Então, como eu falei na semana passada, para que o Ministério Público processe alguém, deve ter ocorrido um fato típico, ilícito e culpável. Por isso que, por exemplo, o Ministério Público não oferece denúncia contra pessoas menores de idade, certo? Além disso, o, deve haver a punibilidade. Não pode ter sido extinta a punibilidade do autor do delito. Aquele fato tem que ser punível. Se não for punível, também não há possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ter um processo, a pessoa vai enfrentar um processo penal, vai ter uma dor de cabeça enorme, porém, quando chegar ao final, ao invés dele ser condenado, aliás, ele pode até ser condenado, porém, vai ser decretada a prescrição, por exemplo. Então, seria um gasto público à toa. De forma que, para que haja possibilidade jurídica do pedido, a conduta imputada deve ser tida como um crime e também deve ser punível. Além disso, deve haver interesse de agir, ou seja, a necessidade de um provimento jurisdicional. Sendo que quando a gente fala de interesse de agir, a gente está falando em primeiro lugar, do Ministério Público, no caso de ação penal pública, que somente o Ministério Público possui a competência, possui a possibilidade de ingressar uma denúncia, de propor uma denúncia, e no caso da ação penal privada, que deve ser a pessoa, né, a pessoa que foi ofendida, a pessoa que foi a vítima do crime. Mas o interesse de agir, ele também está ligado à defesa, ao interesse da defesa, porque não se pode impor uma pena se não houver
o, se não houver um processo prévio, ou seja, é aquela máxima que diz que nulla poena sine iudicio. A pena é nula se não há juízo, se não há processo. De forma que somente é lícita a imposição de uma pena no caso de, no caso de se respeitar o processo e, obviamente, só se pode processar aquelas pessoas que participaram efetivamente da conduta criminosa. Aliás, sobre o interesse de agir, sobre a necessidade de provimento jurisdicional, a gente tem que trazer aqui algumas exceções, porque a gente vai ver mais para frente, né, a questão da obrigatoriedade da ação penal pública. Porém, essa obrigatoriedade, ela acaba sendo mitigada pela justiça penal negocial. Alguém aí já ouviu falar em justiça penal negocial? Vou até tirar o Não, slide. Alguém já ouviu? Ricardo, você já ouviu falar? não, professor, nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar? Alguém já ouviu falar de justiça penal negocial? Que negócio é esse? Ninguém nunca ouviu falar? Também não ouvi, professor. Também não? Então, justiça penal negocial é um conceito relativamente novo, em que existe uma negociação no processo penal. O processo penal clássico não tem conversa entre defesa e acusação. A acusação acusa, a defesa defende e ganha quem tem o melhor argumento, quem tem mais provas e quem demonstra melhor o seu direito. O processo penal clássico é assim: defesa, Ministério Público acusa, advogado defende e juiz decide a favor de um, a favor do outro. Com o tempo, e principalmente olhando o direito penal norte-americano, foram trazidos alguns institutos para o Brasil, né, não só para o Brasil, mas o mundo inteiro adotou alguns deles, e que são institutos que quebram essa lógica da disputa entre acusação e defesa. E quando eles quebram essa lógica, o que, que acontece? Ao invés de o juiz da acusação acusar e da defesa defender, eles negociam entre si, eles conversam entre si para chegar a um meio termo. Um exemplo disso, a questão da transação penal nos crimes de menor potencial ofensivo, lá no Juizado Especial Criminal. Então, quando se faz uma transação penal, você tem a acusação e o réu conversando para que ele não seja processado, para ele não, nesse caso, ele não assume a culpa, mas lá na frente, né, mas ele vai precisar prestar serviço à comunidade, pagar a cesta básica, ele dá uma contraprestação, ele fala, eu não sou culpado nem inocente. Aliás, na verdade, quem não é culpado é inocente. Ele fala, olha, eu não vou ser julgado, mas para não ser julgado, eu vou pagar uma cesta básica ou prestar um serviço à comunidade. É mais ou menos a ideia de pagar para não ter dor de cabeça. Isso daí começou lá no GCRIM. Daí depois vieram outros institutos em que negociação e defesa, negociação não, acusação e defesa negociam. Alguém pode me falar mais um instituto? Hein? Alguém pode me falar mais um instituto em que a acusação e a defesa negociam? Estava direto nos noticiários. Aliás, semana passada estava no noticiário por conta do Palocci. A delação? É a delação. Premiado. Exatamente, delação premiada. Na delação premiada, o Ministério Público e a defesa negociam para que aplique-se uma pena menor ou não se aplique uma pena, para que os valores sejam devolvidos e para que a pessoa fale o que ela sabe, assuma a culpa e delate outras pessoas.
para que possam desmantelar a organização criminosa. É outro instituto da Justiça Penal Negocial, em que o Ministério Público ele abre mão muitas vezes, inclusive, de processar a pessoa, porque se a pessoa não ocupa um cargo de comando na organização criminosa, é a primeira fase de delação, e essa delação consegue bons resultados, o Ministério Público pode, inclusive, deixar de oferecer denúncia contra esse acusado, contra essa pessoa. Professor, Pode falar, Nelson. e numa situação dessa aí, por exemplo, do Palocci, que a delação dele não foi aceita. Então, Não, pode continuar. aí, por exemplo, ele não pode ser prejudicado ou processado ou qualquer coisa do gênero, porque imagina o tempo que se perdeu nisso, né? A gente deve estar falando aí de talvez um ano que o caso está assim, se estendendo, né? Olha, tem que ver por que que não vingou a delação dele. Eu não estou tão por dentro assim, então eu teria que olhar com mais cuidado por que que não vingou. Mas, Nelson, é o seguinte... No que eu li, se ajudar, né? No que eu li é porque diz que ela está baseada em matérias que estavam na mídia, que ele não apresentou nenhum documento comprobatório ali, diferente do que estava na mídia apenas. Sim, então, nesse caso, eu não vejo porque o Palocci teria algum tipo de punição, né? Obviamente, qualquer punição deveria ser prevista, mas se é porque ele não conseguiu provas daquilo, eu não vejo motivo para qualquer tipo de punição. Mas a delação premiada é uma questão muito complicada, muito delicada. Pelo seguinte, Nelson, imagina só você está sendo processado criminalmente. Eu não estou nem falando que você está preso preventivamente, você está processado só. Você tem a possibilidade de ser imposta uma pena. Me diz uma coisa, quantos aqui não falariam qualquer coisa para se ver livres? Se alguém chega e fala assim, olha, fala que foi o Zezinho que o Zezinho estava envolvido e você vai ter uma redução de pena. Quantos aqui não falariam? Com a possibilidade da imposição de pena. Eu não estou nem falando com a prisão preventiva decretada. Foi o Zezinho. Foi o O Ricardo está Zezinho. levantando a mão, é isso? Entrega Oi? até a Natália Amaro. O Ricardo era o primeiro a falar, a caguetar para se livrar, meu. Ô, professor, mas se existe essa possibilidade de caguetar, que seja esse o termo, se descobre que não é verdade, que não é um fato verídico, isso não pode incorrer em alguma pena para mim? Eu não sei se esse é o termo, mas alguma consequência para mim? Que estou mentindo, vai só para me livrar? Olha, teria que ver como vai ser interpretado. Pode ser uma denunciação caluniosa, poderia ser pode acarretar a rescisão da delação premiada. O que acontece é o seguinte, ainda é um instituto muito novo, então tem que ser feitas algumas adaptações. Mas, evidentemente, tem que tomar muito cuidado com a delação premiada, porque se ela não vier acompanhada de prova, ela não é nada. Ah, mas é difícil conseguir esse tipo de prova. É difícil conseguir esse tipo de prova. Aliás, é mais difícil ainda conseguir sem a delação, por isso que a delação existe. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque você está falando sobre a liberdade das pessoas. E quando você fala sobre a liberdade das pessoas, elas vão fazer qualquer coisa para se livrar. Por isso, eu acho que seria interessante algumas modificações dentro da lei de delação premiadas para estabelecer limites, tanto para o poder público quanto para os delatores, e, inclusive, sanções para as pessoas. Porque imagina só, Heloísa, tudo bem, a pessoa não fala, a pessoa ela pode levar aquelas informações de livre e espontânea vontade. Imagina só que a pessoa fala, olha, eu estou vindo aqui no Ministério Público porque eu pratiquei o crime, eu estou sendo investigado, mas eu não estava sozinho. É. O Ricardo estava comigo, o Nelson estava comigo, a Neuza, inclusive a Neuza que é a mentora intelectual desse crime. Deus é perigosa. É a Neuza que
A Neuza é o professor lá da Casa de Papel. Excelente exemplo, professor. Não seria, não. Olha meus inimigos aí vibrando, professor. É que nós sabemos que você é muito, muito inteligente. Ah, linda. E daí Mas vamos lá, gostei. Vamos lá, eu levo isso para o Ministério Público e passo essas informações para o Ministério Público. Imagina só que eu não consegui nenhuma prova. Faz parte, eu não consegui nenhuma prova. Pode acontecer. Agora, imagina só que eu estou sendo investigado e daí aparece um promotor ou um delegado e fala para mim assim: olha, André, é o seguinte, eu estou atrás da Neuza. Se você colocar a Neuza na sua delação premiada, a gente fecha a delação premiada. E aí, como fica isso? Porque olha só a diferença. Num caso, eu fui até o Ministério Público falar. No outro caso, foi o Ministério Público que veio atrás de mim para sugerir que eu fizesse uma delação contra a Neuza. Como ficaria esse promotor? Entendeu? Entendi. Esse promotor que induz a pessoa. Porque ele pode, essa indução, o promotor pode, inclusive, estar de muito boa fé. Pois é. Porém, essa indução, ela pode acabar prejudicando uma pessoa. O promotor, ele pode estar enganado. Uhum. A pessoa, no caso, a Neuza, ela fazia o negócio tão direitinho que não deixava prova, não deixava rastro. O promotor estava até certo, mas para pegar a Neuza estava muito difícil. Eu estava lá embaixo, no nível hierárquico da organização. Eu era a pessoa que executava. Tinha ainda 5 níveis acima de mim. E daí eu não conseguiria provas contra ela. Só que eu aceitei essa delação. Como fica esse promotor? Porque você estabeleceu uma punição apenas para o delator fazer a corda estourar do lado mais fraco. Você deixa essa pessoa desprotegida. Mas isso daí é um tema que é muito interessante e provavelmente vai ser muito discutido aí nos próximos anos, porque a delação premiada vai sofrer diversas modificações. Ela vai continuar no nosso ordenamento jurídico, nós gostemos ou não. E o importante, mais do que ser contra ou a favor dela, é adaptá-la para que ela seja aplicada da melhor forma possível, para que os problemas que existem com relação à delação premiada sejam contornados. E qual é o mais recente tipo de justiça penal negocial? Entrou agora no pacote anticrime. Quem pode me dizer? Alguém sabe? Um tipo de justiça penal negocial que entrou no pacote anticrime? Abuso de poder? Não. O acordo de não persecução penal. No acordo de não persecução penal, o acusado, ele deixa de ser processado, o Ministério Público deixa de oferecer denúncia, ou é feito o acordo de não persecução penal já na ação penal, mas o Ministério Público, ele deixa de pedir a condenação, de buscar a condenação do acusado, desde que esse acusado assuma que ele praticou o crime, assuma que ele agiu de forma errada, e daí repare o dano. E, Diana, não é que eu não vi sua pergunta, é que eu estava esperando chegar esse momento para responder a sua pergunta, Diana. Você perguntou aqui, na transação penal, o réu não deve assumir a culpa? Não, Diana, na transação penal, o réu não assume a culpa. Mas, no acordo de não persecução penal, o réu assume, sim, a culpa. O que é interessante para vocês? Vocês vão ser ótimos criminalistas e vocês estão pensando no melhor para o seu cliente. Qual é a diferença de um bom advogado e de um advogado meia-boca? O bom advogado tenta pensar em tudo, tenta ver todas as brechas. E o advogado meia-boca? O que ele faz? Ele tenta resolver o problema dele. Ele tira da frente o problema dele.
Então, para vocês terem ideia, no início do ano, um advogado amigo meu veio me procurar. Ele falou assim, aliás, ele é professor daqui ou da... Não lembro se ele é professor daqui ou da São Judas, se era da Ibirapuera da São Judas, mas ele veio me procurar e perguntou, André, ofereceram um acordo de não persecução penal para o meu cliente. Eu estou pensando em fazer. O que você acha? Eu falei assim, não sei. Tenho que entender melhor. Por quê? Ele, pô, mas por que isso aí? Eu falei, porque é o seguinte, se o seu cliente faz o acordo de não persecução penal, ele está assumindo a culpa. E isso pode gerar reflexos nas outras esferas do direito. Pode gerar reflexo no administrativo, no civil, no direito do trabalho. E daí, eu não sei se o seu cliente é uma empresa, se o seu cliente é pessoa física, se existe a possibilidade de uma reparação de dano ou não, da cobrança de algum imposto, em termos de sonegação, vamos pensar num crime de sonegação fiscal, por exemplo, crime de evasão de divisas, ou se não, crimes licitatórios. A pessoa está, imagina que é uma empresa, essa pessoa, ela trabalha numa empresa, diretor de uma empresa, por exemplo, que trabalha com licitação. Ele assumindo, fazendo um acordo de não persecução penal, ele assume a culpa e está falando que ele fraudou a licitação. Olha o efeito que isso daí pode gerar na esfera administrativa. Ele pode ser proibido de contratar com a administração durante certo período. Dependendo da empresa, né, tem empresas que só trabalham com o poder público. Nesse tipo de empresa, isso daí seria decretar uma falência dessa empresa. Então eu falei, calma, espera, vamos ver. Daí ele me explicou o que estava acontecendo e eu o orientei a não fazer o acordo de persecução penal, porque os reflexos que poderiam ser gerados nas outras áreas do direito poderiam ser danosos àquela empresa. E então, nesse caso, e daí eu inclusive falei, olha, só que a pena é pequena. Então, é possível fazer a transação penal, peça para fazer a transação penal, ao invés do acordo de não persecução penal. Entendeu? Então, quando vocês forem advogar, prestem muita atenção nisso, porque muitas vezes algo que pode parecer simples pode gerar um problema enorme para o seu cliente. Imagina só, Heloísa, você orienta seu cliente a fazer o acordo de não persecução penal, e daí, depois de alguns meses, ele aparece com uma multa milionária. E daí fala assim, Heloísa, eles estão me multando. Vai recorrer, entra com recurso que, por conta daquele acordo de não persecução penal, você não tem o que discutir nessa multa, hein, Heloísa? Como fica? Fica que eu dei um tiro no pé. Exatamente. Por isso que tem que analisar com cuidado. Mesmo porque é um assunto tão novo que a gente não consegue mensurar o resultado do ato que você está praticando no momento, não é isso? Assim, primeiro que é difícil você mensurar o tamanho. E, em segundo lugar, também, você tem que olhar de uma forma global. E muitos advogados acabam olhando de uma forma caolha. Acabam só olhando o lado deles. Eu lembro, algum tempo atrás, que a gente pegou um processo, eu peguei um processo já em uma fase mais adiantada, e qual era o problema? O advogado criminal e o advogado trabalhista, eles não se entendiam. E daí o advogado criminal fazia o que ele achava melhor e o advogado trabalhista fazia o que ele achava melhor. O que o advogado trabalhista da outra parte fez, da suposta vítima fez, pegava essa briga dos dois advogados e levava para a Justiça do Trabalho e pegava e para a Justiça Penal. O que acontece? Ele foi prejudicado em ambas as áreas porque os advogados não se conversavam.
Entendeu? É difícil, né, o cliente pagar as consequências dos advogados, é complicado, né? Exatamente, mas daí cabe aos advogados falar, olha, a gente precisa conversar, se a gente não conversar vai dar problema. Claro, com certeza. E acordo de não persecução penal é mais ou menos isso. Se não conversar com as outras áreas, vai dar problema. Então, quer fazer um acordo de não persecução penal? Veja quais podem ser as consequências. Uhum. Vamos voltar lá para os nossos slides. Aqui. Então, como a gente falou aqui, no caso do interesse de agir, né, hoje existe transação penal, né, transação penal, acordo de não persecução penal, delação premiada, que são institutos de justiça penal negociada que acabam fazendo com que a necessidade de provimento jurisdicional nem sempre ocorra. Isso daí, inclusive, demonstra o caráter subsidiário do processo penal e do direito penal, na medida em que somente os casos que realmente são graves, que devem ir a juízo, ocupam o Poder Judiciário. E, seguindo aqui, vamos falar um pouco sobre legitimidade das partes. Por legitimidade das partes, entende-se que somente pode ser oferecida denúncia pelo órgão que tem legitimidade para tanto, ou pela pessoa que tem legitimidade para tanto. Assim, no caso da ação penal pública, quem tem legitimidade é o Ministério Público. E na ação penal privada, quem tem legitimidade é a vítima. Importante a gente colocar aqui que o Ministério Público, muitas vezes não, em alguns casos, pouquíssimos casos, ele fica inerte. Ele não oferece denúncia, não requisita diligências e também não pede o arquivamento do inquérito policial. Nesse caso, a vítima ou os familiares da vítima, eles podem ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Não é que e eles serão durante 6 meses eles concorrerão com o Ministério Público sobre a legitimidade dessa ação. Mas esse é um caso de exceção. E, obviamente, quando a gente está falando do acusado, a legitimidade das partes, ela acaba se voltando para aquela pessoa que efetivamente cometeu o delito. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a justa causa. Cadê? A justa causa, ela pressupõe algumas questões. Primeira coisa é a descrição pormenorizada do fato. É a descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Por quê? Primeiro, porque o juiz ele vai ter que julgar, ele precisa saber o que ele está julgando. E segundo e mais importante, é que o acusado ele deve saber quais fatos lhe são imputados. E somente com a descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias é possível ele se defender. Há um ano atrás, vocês acompanharam o livro do Kafka, né, o processo do Kafka, correto? E nesse caso, vocês viram que o Joseph K., ele não sabia por que ele estava sendo processado, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. E com isso, ele também não tinha como se defender. Isso daí, então, a justa causa, ela se refere, inclusive, ao direito de defesa, ao direito ao contraditório, na medida em que a pessoa só consegue se defender se ela sabe quais fatos lhe são imputados. Além disso, a justa causa se refere também a um suporte probatório mínimo que demonstre a certeza da ocorrência de um crime e uma grande probabilidade de que a pessoa denunciada seja o autor do delito. Lembrando que o inquérito policial, ele busca prova da materialidade e
indícios de autoria, sendo que somente é lícito ao Ministério Público, o Ministério Público somente pode oferecer uma denúncia se houver a certeza de que um crime ocorreu de fato e que haja uma probabilidade alta de que aquela pessoa contra a qual se oferece denúncia seja o autor do delito. Além disso, também faz parte da justa causa a punibilidade, de modo que ações que estejam prescritas, por exemplo, não podem ser objeto de denúncia. Opa. Pessoal, sobre condições de ação, por enquanto, alguma dúvida? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você estava falando a respeito da justa causa, que a descrição tem que ser pormenorizada e o acusado tem o direito de saber de todos os fatos para se defender. Sim. Recentemente, nós tivemos notícias a respeito de um jornalista, o Oswaldo Eustáquio, e ele tentou ter o conhecimento do processo para que ele soubesse o motivo pelo qual ele estava sendo acusado. Inclusive, ele foi preso por 5 dias, depois teve uma prorrogação. Nesse caso, como que a gente define isso? Não foge ao que a gente está falando agora, que o acusado ele tem que saber dos fatos para que ele possa se defender? Sim, inclusive o acusado ele tem o direito de saber. Se ele foi preso sem saber da acusação, obviamente essa prisão é ilegal, é absolutamente ilegal. Pois é, Alexandre de Moraes. É complicado. Vai ficar gravado, então vou ficar quieto com os comentários. Não. Desculpa, achei que você estivesse falando do Alexandre Fajardo. Me assustei. Porque vai contra aquilo que a gente tem aprendido, né? É por isso que eu estou questionando. Não, independente dele estar certo ou não, mas assim, vai contra aquilo que a gente está sendo ensinado. É complicado isso, né? A gente tem uma instabilidade, uma insegurança. Exatamente, existe uma insegurança jurídica enorme, Heloísa. O que eu posso dizer para você é um fato que aconteceu comigo sobre isso. Né, sobre essa questão da insegurança, de aprender uma coisa e na prática ser aplicado outra. Logo, um pouco depois de eu ter me formado, alguns meses depois, eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo, e um amigo meu, ele estava por lá, ele falou, vamos almoçar. Eu falei, ótimo, a gente almoça, vamos fazer eu faço a sustentação oral, a gente sai e almoça. E daí ele resolveu as coisas dele antes e me encontrou lá no Tribunal de Justiça e me esperou para assistir a sustentação oral e de lá sairmos para almoçar. Heloísa, fiz a sustentação oral e daí os desembargadores, eles falaram, né, era um habeas corpus, eu acabei perdendo esse habeas corpus e os desembargadores leram os votos, o procurador fez também a sua sustentação oral, e daí esse meu amigo me perguntou, André, eu não sou do direito penal, esse meu amigo, ele trabalha com direito societário, ele falou, André, eu não sou do direito penal, então eu posso não ter entendido direito, mas pelo que eu me lembro, o que você falou era exatamente o que os professores falavam em sala. E o que os desembargadores falaram é exatamente o que os professores falavam que não deveria ser feito. Por que isso acontece? Olha, eu tenho diversas hipóteses. Mas uma delas é que existe no Brasil uma cultura dentro do judiciário que é uma cultura voltada ao não cientificismo, é uma cultura voltada ao decisionismo, em que a pessoa quer decidir. Por quê? Porque ela tem a caneta. Eu tenho um amigo que lhe diz que o direito é a única ciência em que o melhor dos doutores
está errado se ele não tem a caneta. Claro. Então, se você falar na física, você comprova tudo por A mais B. No direito, ainda que você use a racionalidade, que você esteja de acordo com os principais juristas do mundo, se o juiz decidir de forma diferente, azar o seu. Fica difícil porque não tem para onde correr, né? Infelizmente, não tem, Heloísa. Infelizmente, não tem. E daí, você tem gente que não tem juiz que não sabe o que é prova, né, eu sinceramente acho que eles não sabem mesmo o que é prova, que não é capaz de, que não é que não valora a prova direito, eu acho que não sabe mesmo o que é prova, porque fica nos manuais ao invés de se aprofundar. Obviamente, tem juízes que simplesmente falam, olha, tem essa prova, mas essa prova não me interessa. Ele fala assim, tá, eu preciso condenar, o que eu preciso fazer para condenar? Ou se não, eu preciso absolver, o que eu preciso fazer para absolver? O que é muito arriscado, porque gera uma insegurança jurídica enorme. Tá decidindo com base em quê? Inclusive, a gente tem um ministro do STJ que, salvo engano, no passado, ano retrasado, fez um voto escabroso falando que não interessa o que os doutrinadores falavam. Não interessa o que a jurisprudência dizia, interessava o que ele decidia. Complicado. A gente tem ouvido, inclusive, em relação à Constituição Federal, né? Exatamente. Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Exatamente. Eu acho que, infelizmente, a gente tem essa questão, Heloísa, de que muitas vezes o que é falado em sala, que é a ciência do direito, é que vocês estão aprendendo a ciência do direito. Certo. É importante que vocês saibam isso. Como vai ser aplicado lá fora, em alguns momentos eu posso falar, olha, teoria na prática é diferente. Por exemplo, no caso da CPI das fake news, vocês sabem, né, quem me acompanha nas redes sociais, né, e pelo que eu falei nas outras aulas, vocês sabem que eu não tenho simpatia nenhuma pelas pessoas que são réis na CPI das fake news. Aliás, eu gostaria muito que elas fossem punidas pelos crimes que elas cometeram, não pelos crimes que elas não cometeram. Claro. E elas são processadas e investigadas pelos crimes que elas cometeram. Não adianta fazer um inquérito policial que não tem pé nem cabeça, que contraria o direito, simplesmente para punir. Claro. Porque esse inquérito das fake news não deveria existir. Olha só, olha como a gente vai garantir a imparcialidade nisso aí. Difícil. A vítima, ela julga, ela colhe provas, ela determinou a abertura. Imagina só, Heloísa, se você achasse que fosse vítima de um crime, você seria imparcial para julgar? Se eu fosse vítima de um crime? Se eu seria imparcial? Não, claro que não. Exatamente. Fica difícil, né? Exatamente. Olha o que está acontecendo lá. Eles determinaram, a vítima do crime determinou, do suposto crime, porque me parece, eu tenho lá até as minhas dúvidas se é crime, mas a suposta vítima do suposto crime determinou a instauração de inquérito policial, determinou a prisão temporária dos acusados, e é ele que vai julgar, caso seja oferecida a denúncia. Como isso fica, Luísa? É difícil, né? Porque não tem imparcialidade nenhuma. Exatamente. E tem alguns casos, que nem nesse caso que você está falando de fake news, tem alguns casos que eu acompanho um pouco pela mídia, que eles não tiveram sequer o contato com o processo completo, entendeu? Só parte do processo. Isso é o que eu ouço falar. Daí a ser verdade é outra conversa. Mas aí, então, aí fica difícil. E aí a gente retoma aquilo que você estava falando a respeito do CAFTA, né? Que a gente está vivendo uma situação parecida com o que aconteceu lá atrás. Estamos mesmo. E olha só que interessante. Essas pessoas que estão
sendo perseguidas hoje por conta desse inquérito, Uhum. lá atrás estavam achando lindo processos em que direitos e garantias fundamentais eram violados. Nem tanto nem tão quanto, né? Não pode ser assim. Exatamente. Então, olha só, a gente tem que, quando eu digo, olha, a gente não pode ser favorável a um sistema penal autoritário, é porque a gente não sabe para onde esse monstrinho vai. Exatamente. Porque esse monstro pode parecer bonito quando está engolindo os outros, mas lá na frente ele pode cansar de engolir os outros e pode tentar nos engolir. Com certeza, eu concordo plenamente contigo. Mas, seguindo aqui, no caso, Heloísa, Muito obrigada, viu, professor? a pessoa tem direito a saber por que ela está sendo investigada e por que ela está sendo acusada. Inclusive, eu lembro, um tempo atrás, no inquérito policial, que um cliente meu foi preso temporariamente. Ele ficou sabendo desse inquérito no dia da prisão. Daí eu cheguei na delegacia e ele me pediu para ver o inquérito. O delegado falou, não vai ver, né? Só depois do interrogatório. Eu falei, muito bem, não tem problema nenhum. Eu fiz uma petição rápida, entreguei para o delegado. Falei, ele vai ficar calado até que tenha acesso ao inquérito policial. Claro. Com certeza. Ele só falou depois que eu vi o inquérito policial. Porque eu não sei do que ele está sendo investigado. E daí não é nenhuma questão de... E daí, veja bem, Luísa, essa questão de você ter acesso às informações serve, inclusive, para você não ser ludibriado pela acusação. Verdade. Porque o delegado, ele é parcial. Aliás, ele tem que ser parcial. Uhum. O Ministério Público também tem que ser parcial, assim como a defesa tem que ser parcial. Claro. E o Ministério Público, ele pode, ou o delegado, eles podem tentar pegar o seu cliente em contradições. Verdade. E eles partem do pressuposto que ele é culpado, no caso. Então, eles vão tentar pegar em contradições. Eventualmente, o seu cliente pode entrar numa contradição mesmo não tendo cometido um crime. Concordo. Se ele não estiver preparado, ele vai entrar nessa contradição. Ele pode falar alguma besteira. Na frente do delegado, uma pessoa que é inexperiente, que não tem contato com a lei, ela fica assustada, fica temerosa, e aí acaba falando aquilo que eles querem que ele fale. E tem muitos delegados que acabam induzindo a pessoa ao erro, né? Que é muito mais complicado. É super comum. Então, é mais do que necessário, é por isso que, como condição da ação, né, voltando aqui, como condição de ação, é necessário que a pessoa saiba pelo que ela está sendo processada, e por isso precisa da descrição pormenorizada dos fatos. Se isso não existir, não é possível exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Pessoal, sobre condições de ação, alguma dúvida? Professor, a título de curiosidade, você falou que você fez uma petição e entregou para a autoridade policial, o presidente do inquérito, que é o delegado. Quem recebe é o escrivão, é o próprio delegado? Ele te protocola essa petição? Porque ele, sendo presidente do processo, ele pode não receber essa petição ou não ter essa... Não, ele tem que receber a petição. O que ele vai fazer com aquela petição é problema dele. Né? Mas ele tem que receber, ele tem que juntar os autos. Ele tem a obrigação de juntar os autos. Ele pode depois... Assim, o que eu estava lá, eu não estava nem pedindo nada. Eu estava falando, o meu cliente só vai falar quando ele tiver quando eu tiver acesso ao inquérito policial inteiro. A acusação que ele estava sofrendo, entendi. Exatamente. Daí eu estava só informando. Agora, o delegado, eu posso pedir alguma coisa para o delegado. E o delegado, ele pode ou não atender. Tá. Mas, no caso, geralmente você entrega para o escrivão. Mas pode entregar para o delegado, pode entregar para o escrivão. Nesse caso, delegado e escrivão estavam juntos, tá? Eles estavam na mesma sala, então eu entreguei para ambos juntos. Porque esse instrumento pode te auxiliar no decorrer do processo lá na frente, né?
que foi Sim, usurpado um direito do seu cliente e tal, né? exatamente, você demonstra para ele que, olha, fala, olha, eu tô, tá aqui o nosso, eu queria ter falado, mas eu não tive acesso ao inquérito, Tá, entendeu? entendi. Obrigado. Mas isso daí a gente pode usar, muitas vezes a gente usa como trunfo. Tá. Alguma pergunta aqui ou podemos seguir aqui para tipos de ação penal? Também pode continuar, professor. Vamos seguir então. Ok. Quais são os tipos de ação penal? Tem 3 tipos. Aliás, 2 tipos e um subtipo, né? Então, a ação penal pública e ação penal privada são os 2 tipos. Dentro da pública, tem a pública condicionada à representação e a pública incondicionada à representação. Vamos lá, agora eu vou perguntar, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam. Diana, depois eu posso mandar o slide também, se for o caso. Não precisa tirar foto, mas calma aí, deixa eu. Mas se quiser tirar foto, fica à vontade também. Aliás, esse slide já está disponível no AVA, tá, Diana? Esse slide já está disponível. Quem quiser já tem acesso lá. Como vocês sabem, a ação penal pública ela é a regra dentro do processo penal. Aliás, a ação penal pública incondicionada é a regra. Já a ação penal privada e a condicionada à representação são as exceções. O que se entende é que o crime é algo tão grave, que não é um atentado contra a vítima, contra uma pessoa determinada. É um atentado contra o próprio Estado, contra a sociedade como um todo. Por isso, existe a obrigação do Estado em fazer a persecução penal na maior parte dos casos. Então, por exemplo, imagine só que o Ricardo ele foi vítima de uma tentativa de homicídio feita pela Aline. E o Ricardo, depois de um tempo, ele perdoa a Aline. Fala, Aline, eu entendo, você estava nervosa, perdeu a cabeça e eu te perdoo. O Ricardo pode até perdoar. Quem não vai perdoar é o Estado. O Estado, mesmo que o Ricardo não deseje que a Aline seja processada e seja condenada, o Estado tem a obrigação de fazer a persecução penal contra a Aline. Então, por quê? Porque os crimes, eles são atos de extrema gravidade. Vamos lá. Como a gente sabe que uma ação penal é pública condicionada, que uma ação penal é privada ou que ela é incondicionada? Alguém sabe me responder isso aí? Hein? Alguém sabe me responder? Alguém pode me dizer como a gente descobre? Ninguém tem ideia? Vocês não têm ideia de como a gente descobre se uma ação penal é pública, condicionada, incondicionada ou uma ação penal privada? Professor, eu acho que é a relevância social, não? Pela lei? Tem a ver com a relevância social, mas como que a gente sabe dessa relevância social? Como a gente fala, pô, o legislador, ele entendeu que era relevante ou não? Quem que falou pela lei? Quem que sugeriu pela lei? Que está no caminho certo. É pela obrigatoriedade, disponibilidade, Então, tem a ver com isso, tem a ver lá na frente isso aí, da ação penal privada. Agora, a lei, ela vai indicar quando a ação penal
ela é condicionada ou quando ela é privada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar aqui o slide. Eu estou aqui com o Código Penal aberto. Todos vendo o Código Penal? Opa. Cadê? Tá por aqui. Ameaça, achei. 147. Estão vendo o artigo 147? Está escrito aqui: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E daí aqui no parágrafo único está escrito aqui, está escrito: somente se procede mediante representação. Estão vendo isso? O que isso significa? Que o Estado ele só pode processar se houver representação do ofendido. Vamos agora no artigo 171, estelionato. Daqui fala, obter para si ou para outra, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Daí tem aqui disposições comuns, tal, e cadê? Opa, aqui. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação. Ou seja, estelionato também é crime que somente se procede mediante representação. Daí, salvo se a vítima for administração pública, criança, adolescente, pessoa com deficiência, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Certo? E, professor, agora, pode falar. Esse 147, gesto, essas coisas que estão escritas ali. Quer dizer, se eu... isso tem a ver com eu, por exemplo, fazer um sinal de uma arma apontando para alguém ou não? Pode ser. Pode ser. Então, aí ele vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência, é isso? Isso, registra um boletim de ocorrência e fala, eu quero representar. Sim, agora como é que ele prova que eu fiz isso para ele? Aí já é outra história. Pode ser testemunha, pode ser vídeo, tem uma série de... Provar é outra história. Provar é processo penal. Mas a questão de prova, ele pode... A palavra dele, da vítima, pode ser utilizada como prova, ainda que a palavra da vítima sozinha seja insuficiente para condenar alguém. Então, mas aí vai gerar o aborrecimento para a parte, né? Porque aí o delegado vai me intimar, isso tudo. Então, vai te intimar, você vai dar a sua versão, você pode, inclusive, confirmar, realmente, fiz isso mesmo. Fiz isso e faria de novo. Ok. Obrigado, professor. Tá certo? Vamos lá. Seguindo, aqui, voltando, vamos ir aqui no artigo, acho que é 145 aqui, artigo 145, a gente está falando aqui dos crimes contra a honra. Artigo 145, nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Ou seja, a lei, agora vamos, para vocês verem, vamos aqui no crime de homicídio, matar alguém. E a gente vai descendo aqui e vai procurando para ver se ele fala que é de ação penal privada. E não tem nada. Olha só, nos crimes contra a honra não tem nada. O que isso significa? Significa que são crimes de ação penal pública incondicionada. Porque sempre que o Estado, sempre que a lei não especifique, sempre que a lei
não diga que se trata de um crime de ação penal privada ou de ação penal pública incondicionada, o crime, ou de ação penal pública condicionada, o crime será de ação penal pública incondicionada, ou seja, a regra é a ação penal pública incondicionada e as exceções são as demais, sendo que a lei especifica quais são as exceções, correto? Então, a próxima vez que perguntarem para vocês como a gente sabe que o crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada, e se o crime é de ação penal pública ou de ação penal privada, vocês já sabem, isso é especificado em lei. Como eu já falei, dentro da ação penal privada existe a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público fica inerte por mais de 15 dias. A partir do 16º dia, o Ministério Público, a vítima pode oferecer denúncia, ou a vítima ou os familiares da vítima. Lembrando que existe em apenas um crime a ação penal privada personalíssima, em que nem mesmo os familiares da vítima podem fazer a queixa-crime, somente a vítima, e que é induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento previsto no artigo 236 do Código Penal, que somente o ofendido pode ser querelante nesse caso. As demais pessoas, os seus familiares não podem. Se ele faleceu, extinguiu a punibilidade. E agora a gente vai falar... Pô, não estou compartilhando com vocês? Achei que eu estava compartilhando. A gente vai falar um pouquinho da ação penal pública condicionada. Aliás, incondicionada. A ação penal pública incondicionada, ela é a regra no processo penal, como eu já falei, o titular da ação é o Ministério Público. Aliás, sempre, em todas as ações penais públicas, o titular é o Ministério Público. Por isso que o Ministério Público oferece a ação penal, a transação penal, e não a vítima. E ela se rege pelos seguintes princípios. Princípio da oficialidade, que significa que só um órgão oficial estipulado por lei pode oferecer a denúncia, ter a titularidade da ação. Além disso, então, por exemplo, o Ministério Público Federal, ele pode oferecer denúncia por um crime de competência estadual? Alguém me responda aí. Pode ou não pode? Eu acho que pode. Então, Alexandre, ele não pode. Por que ele não pode, Alexandre? Porque somente é possível que o órgão determinado por lei ofereça a denúncia. Então, imagine só que a esposa do promotor, de um promotor federal, tenha sido assassinada. Esse promotor, por mais ódio que ele tenha, não pode oferecer a denúncia contra o assassino da esposa. Por quê? Porque porque o homicídio, via de regra, é um crime de competência estadual, de forma que somente o promotor de justiça estadual pode oferecer denúncia, pode ser o titular dessa ação. Além disso, existe o princípio da obrigatoriedade. Pelo princípio da obrigatoriedade, entende-se que o Ministério Público, tomando conhecimento de um crime, ele tem a obrigação de oferecer denúncia ou de iniciar a persecução penal. Vocês lembram, há mais ou menos um ano atrás, quando saiu a notícia de que o Ministério Público Federal
teria selecionado algumas pessoas contra as quais ela ofereceria denúncia na Lava Jato e outras contra as quais ela não ofereceria denúncia? Vocês lembram que apareceu isso aí nos noticiários? Lembram ou não? Desculpa, professor, eu não entendi o seu enunciado aí. Há mais ou menos um ano atrás, apareceu que os promotores da Lava Jato, eles escolheram alguns réus para oferecer processo e outros réus para oferecer denúncia e outros réus para não oferecer denúncia. Que eles resolveram que iam focar na investigação de alguns réus, sendo que outros ficariam, não seriam investigados naquele momento, pelo menos. Vocês lembram disso? Eu vi alguma coisa assim, professor. E outro caso da esposa do promotor, eu confundi, por ser promotor federal, eu achava que todo promotor ele tem a responsabilidade de fazer a função de acusação. Por isso que eu pensei que poderia ser. Mas depois eu explico isso daí direitinho, mas basicamente é cada um no seu quadrado, cada um com a sua atribuição. No caso, por que teve tanto bafafá dos promotores que falaram, olha, a gente selecionou os casos que eram mais importantes, que a gente tinha mais provas, que existiam mais elementos. Por quê? Porque o Ministério Público, ele, sabendo da ocorrência de um crime, né, ou existindo indícios de que ocorreu um crime, o Ministério Público ele não pode selecionar, ele não pode não fazer a persecução penal. Ele tem que utilizar todos os meios possíveis para fazer a persecução penal e para oferecer denúncia e pedir a condenação do acusado. Agora, quando ele seleciona o que ele quer e o que ele não quer, isso abre margem, primeiro, que é contra a lei, e segundo, pode gerar perseguição, todo tipo de perseguição, pode gerar perseguição política, pode gerar perseguição pessoal, tanto que uma das coisas que falaram é porque ofereceram denúncia contra determinados políticos e contra outros políticos não foi oferecida denúncia, gerando, inclusive, uma certa desconfiança sobre os rumos da Operação Lava Jato. Se estão fundados ou não é outra história, mas eles deram margem a esse tipo de questionamento, que não seria necessário se eles tivessem cumprido as atribuições ministeriais como a lei determina. E, aliás, quem falou, foi o Alexandre que falou da questão lá do promotor federal e do estadual? Não, fui eu, professor, fui eu, Ricardo. Então, Ricardo, deixa eu te explicar melhor. Como funciona? Deixa eu até tirar aqui da tela. Como funciona? Quais são os crimes que são de competência federal? Os crimes cometidos contra bens da União e os crimes que são praticados internacionalmente ou em mais de um estado. Ou seja, por exemplo, tráfico de drogas entre diversos estados é de competência federal. Por quê? Porque não praticou somente em São Paulo, somente em Minas, somente no Rio Grande do Sul, praticou em vários estados. De modo que a competência para isso, para fazer a persecução penal, é da Justiça Federal e da Polícia Federal para fazer a investigação. E isso daí, inclusive, para fins de investigação facilita e para fins de persecução penal trabalha de forma mais uniforme. Agora, todos os outros crimes são de competência estadual. Por exemplo, um homicídio, via de regra, de competência estadual. Agora, Ricardo, imagina um homicídio cometido contra um fiscal do IBAMA que estava indo fiscalizar uma fazenda. A pessoa matou ele porque ele era fiscal do IBAMA e estava indo fiscalizar a fazenda e o fazendeiro não queria ser fiscalizado. Nesse caso, é estadual ou federal? Federal. Federal, né? Exatamente. Por que é federal, Ricardo?
Porque ele está representando o órgão federal na sua função, né? E ele foi vítima do homicídio pela função dele. Exatamente. Agora, imagina só que esse mesmo fiscal do IBAMA, ele se envolve numa discussão sobre futebol. E daí uma pessoa vai lá e mata ele. É competência estadual ou federal? Vai depender de que time ele está torcendo, hein, professor? Estadual, brincadeira. Se ele for corintiano. Aí é a STF, meu amigo. Pô, eu acho que é legítima defesa. Ele devia estar aprontando alguma se era corintiano. Mas está certo, é isso mesmo, é exatamente isso, Ricardo. O raciocínio é perfeito. Vamos voltar lá para os nossos slides. E, finalmente, existe também o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade significa que a ação penal ela é indisponível ao Ministério Público. O Ministério Público, ele, no momento que ele oferece a denúncia, ele não pode mais desistir daquela ação penal. Ele pode, inclusive, pedir a absolvição do acusado, mas ele não pode desistir da ação. Imagine só que o Ministério Público ele ofereça a denúncia por homicídio e lá na frente, no plenário, ao ouvir as testemunhas, ouvir o réu, ele se convence, o promotor se convence que o réu agiu em legítima defesa. O que esse promotor deve fazer? O promotor pode pedir absolvição, mas mesmo assim o juiz pode condenar, né? Exatamente. Agora, com o pacote anticrime, com as mudanças trazidas nos artigos 3, a F, eu acho que no artigo 3A diz que é vedada a iniciativa do juiz. Então, tem que ver como isso vai ser interpretado, porque, no meu entendimento, dentro de um processo acusatório, caso o Ministério Público peça absolvição, não cabe ao juiz condenar. Esse é o meu entendimento. Caso o Ministério Público entenda que é o caso de absolvição, o juiz não pode condenar dentro do sistema acusatório. Ou seja, ninguém pode ser mais real do que o rei, ninguém pode ser mais acusador do que o órgão acusador. Inclusive, se o juiz condena, mesmo o promotor pedindo absolvição, mostra uma parcialidade muito grande do Ministério do juiz. Mostra que ele saiu do seu lugar equidistante. Vamos seguir aqui. Vamos para as regras da ação penal pública condicionada à representação. A ação penal pública condicionada, a primeira regra é que ela tem a vítima tem 6 meses para oferecer representação. Esses 6 meses contam a partir de que momento? A partir do momento do conhecimento da autoria do delito. Então, imagine só que a Neuza recebeu uma carta com ameaças. Ela recebeu uma carta e ela foi à polícia para pedir que essas ameaças fossem investigadas. Entregou essa carta à polícia, a polícia começa a fazer diversas investigações e chega a pessoa que enviou essa carta para a Neuza, né? Foi o Nelson que enviou essa carta para a Neuza. A Neuza recebeu essa carta em 5 de janeiro de 2020. Só descobrimos ontem, dia 19 de agosto, que foi o Nelson que enviou essa carta. A Neuza tem tempo para oferecer a representação ou não? O que você acha, Neuza? Opa, eu acho que a Neuza travou aqui. Ela está pensando.
que vocês acham? A Neuza pode oferecer representação ainda ou não? Depois de 6 meses, acho que não. Decaiu o direito dela. Então, só que os 6 Mas meses ela começam a... pegou, ela teve conhecimento do autor, né? Agora, então começa a partir do momento que você sabe quem foi, é isso? Exatamente. Começa a partir do momento que você descobre quem foi o autor. Ou seja, mesmo que façam 8 meses da prática do delito, da ameaça, como o autor só foi descoberto ontem, como a gente só descobriu ontem que foi o Nelson que fez a ameaça à Neuza, o processo, a Neuza, ela ainda está dentro do prazo de representação. Por quê? Porque ela só descobriu ontem que foi o Nelson. Então, ela tem 6 meses ainda para representar. Correto? É a partir do conhecimento da autoria. No caso da ação penal privada, prevalece o interesse da vítima por quê? Ou porque é um crime de uma gravidade menor, ou porque é um crime que requer que a pessoa seja que se remete muito à intimidade. Por isso, há pouco tempo atrás, o estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação, porque se entendia que a lembrança da agressão à vítima muitas vezes acabava sendo mais dolorosa do que a própria impunidade. Entendia-se dessa forma. Outra coisa, na ameaça. Por que ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação? Porque somente a pessoa que foi ameaçada pode dizer se sentiu ameaçada ou não. Imagine só que eu falo para o Ricardo, Ricardo, eu vou te matar. O Ricardo, ele pode ter se sentido ameaçado com as palavras que eu proferi, ou pode não se sentir ameaçado. Aliás, é super comum que os pais falem para os filhos, né? O filho apronta e fala assim, agora eu vou te matar. Obviamente, o pai não está falando a verdade. Aquilo lá não é uma ameaça. Né? Aquilo lá só é um jeito do pai ou da mãe extravasarem aquele ódio pela besteira que o filho fez. Mas, obviamente, o objetivo não é matar, e o filho provavelmente não vai se sentir ameaçado. É muito diferente do caso de uma pessoa que é ameaçada por um bandido, que fala, olha, eu vou te matar. Daí, nesse caso, provavelmente a pessoa realmente se sinta ameaçada. Importante dizer que a representação ela é uma condição de procedibilidade. Sem a representação, não se pode oferecer denúncia. Ou seja, caso a denúncia seja oferecida e não haja representação, o que deve ocorrer a denúncia deve ser rejeitada. E, por fim, é importante a gente dizer que a pessoa que fez que fez a representação, a vítima, ela pode se retratar da representação, desde que seja antes do oferecimento da denúncia. Lembrando que a retratação é até o oferecimento da denúncia, não é até o recebimento. Caso a vítima ela se retrate após o oferecimento da denúncia, essa retratação não terá efeitos jurídicos. Correto? A representação, professor, se falecer o ofendido, só no falecimento que o CAD pode entrar na representação, né? Obedecendo o prazo da decadência. Exatamente. Somente no caso de morte do ofendido que os parentes podem representar. Caso a pessoa esteja viva, os parentes não podem representar. Professor? Sim.
E como funciona essa retratação? Como é que é o procedimento? Realmente é oferecida por escrito, tá, Alexandre? A pessoa, ou por uma petição, ou por uma declaração que ela entrega para o delegado ou para o promotor, ela se retrata falando que não deseja mais ver a pessoa processada. Ok, obrigado. Tá certo? É importante que ela seja, que seja por escrito, sim, pode ser feito via oral e reduzido a termo, mas por escrito, mas de qualquer forma, tem que de alguma forma aparecer a retratação nos autos do inquérito para que ela tenha efeitos, porque senão não se sabe se houve ou não a retratação. E vamos aqui para a ação penal privada. A ação penal privada, como vocês sabem, ela é oferecida pela vítima do crime por intermédio de um advogado. Então, o advogado, ele entra com uma queixa-crime, na qual ele processa o autor do delito. E, assim como a representação, ela também tem 6 meses para ser proposta. 6 meses a partir de quando? Da data do conhecimento da autoria do delito. Ou seja, não é da data do delito, é da data do conhecimento da autoria. Ela é feita de forma escrita e tem que ter procuração com poderes específicos. Isso significa que não basta falar que o Ricardo concede poderes para que o advogado processe a Heloísa pela calúnia proferida contra ele. Tem que explicar qual foi essa calúnia, contar, ainda que resumidamente, qual foi a conduta da Heloísa quando esse crime foi cometido. Correto? Então, essa procuração deve ter poderes específicos, sendo que os princípios da ação penal privada são o da oportunidade, ou seja, a vítima escolhe se quer ou não representar o ofendido. Diferente do Ministério Público, que ele é obrigado a oferecer denúncia, no caso, a vítima, ela pode escolher, ela pode decidir se vai ou não oferecer a queixa-crime. Outra questão é que é disponível a ação penal privada. Isso significa que a qualquer momento o autor, o querelante, ele pode desistir da ação. Ele pode, a qualquer momento, pedir para que seja arquivada aquela queixa e a ação não tem mais andamento. Ele não precisa pedir para que seja para que o acusado seja absolvido, ele simplesmente desiste da ação. E, finalmente... Professor... Pode falar. Mas o querelante, ele não tem que se justificar porque ele desistiu ou simplesmente falar que não quer mais? Simplesmente fala que não quer mais. A Adicleia, né? Ele simplesmente fala que não quer mais. Ele simplesmente faz uma petição falando que desiste da queixa-crime. Tá certo. Entendi. Obrigada. Nada. Diferente do perdão, né? É diferente do perdão. O perdão, ele é concedido quando pode ser tácito ou pode ser expresso. Expresso é quando a pessoa fala, eu perdoo. O tácito é quando ele adota uma atitude incompatível com a vontade de ver a pessoa processada, de ver a pessoa condenada. Por exemplo, chama o querelado para ser padrinho do filho. Vamos lá. E, importante, além disso, a ação penal privada também se rege pelo princípio da indivisibilidade. O que isso significa? Significa
que, se o querelante resolver processar uma pessoa, deve processar todas as pessoas envolvidas naquele fato. Então, imaginem só que uma família inteira comete o crime de calúnia contra uma pessoa. O pai, a mãe, o filho, o avô, todo mundo fala que determinada pessoa furtou um carro. Oferecendo a queixa-crime contra um, deve-se oferecer a queixa-crime contra todos. Por quê? Porque se não se oferece a queixa-crime contra um deles, considera-se que houve o perdão por parte do querelante, de forma que o perdão concedido a um se estende aos demais. Correto? E agora vamos entrar um pouquinho, antes do final da nossa aula, vamos entrar na questão da queixa-crime. Vamos falar um pouquinho sobre queixa-crime. Desculpa, sobre queixa-crime não, sobre resposta à acusação. Estava aqui com a ação penal privada na cabeça. A gente vai falar um pouquinho sobre a resposta à acusação, que é a nossa peça de hoje. A resposta à acusação, como eu já disse, ela é a primeira peça apresentada pela defesa no processo. A fundamentação legal é o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal, e o momento dela ser apresentada é após o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, quando o juiz ele recebe a denúncia ou a queixa, o acusado ele tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. E essa resposta à acusação deve ser apresentada perante o juiz que recebeu a denúncia ou a queixa. É importante dizer que o que vai ser objeto de análise na resposta à acusação, quais são os possíveis objetos de tese na resposta à acusação? São as condições da ação e pressupostos processuais, que, caso não sejam atendidos, vão acarretar a absolvição sumária, né? O pedido seria absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Pode-se alegar nulidades, caso em que também seria possível a absolvição sumária por meio, com base no artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Pode ter ocorrido a extinção da punibilidade, caso em que o pedido também será referente à absolvição sumária com base no artigo 397-4 do Código de Processo Penal. Pode ocorrer alguma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, em que, no caso de ter ocorrido algo nesse sentido, é o caso de absolvição sumária, com base no artigo 397 do Código de Processo Penal, né, caput, nesse caso, ou pode ser o caso de desclassificação. Ao invés de se entender que há um crime mais grave, há um crime menos grave. Então, imagine só que a denúncia é por roubo, mas a pessoa entende que é furto. Nesse caso, o advogado entende que é furto. Nesse caso, pode-se requerer a desclassificação para o crime de furto. É importante dizer também, aliás, muito importante dizer, que é o único momento para apresentar testemunhas. Por isso que eu coloquei aqui em negrito, grifado e com um monte de ponto de exclamação, porque a resposta à acusação é o único momento em que se pode apresentar as testemunhas. Pessoal, vamos lá. Qual é a estrutura da resposta à acusação? A estrutura é a seguinte. No cabeçalho, há o endereçamento para o juiz
da causa, geralmente o juiz de primeira instância. Então, deve-se colocar excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara criminal da comarca D, dá o espaço de 5 linhas, coloque o nome do cliente e coloque, já qualificado na presente ação penal, vem respeitosamente por seu advogado, a presença de Vossa Excelência, apresentar resposta à acusação, com fulcro no artigo 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, pelos fatos e direitos a seguir expostos. Aí vai colocar dos fatos, que vai ser a descrição do que aconteceu, do direito, e daí vocês vão colocar qual é a adequação jurídica com relação aos fatos e depois do pedido, né? Lembrando que para cada tese há um pedido respectivo. E, finalmente, lá embaixo, vocês vão colocar o rol de testemunhas. Tá certo, pessoal? É essa a estrutura da resposta à acusação. Eu já coloquei isso no AVA, tá bom? Professor, Pode falar, Natália. tem a quantidade de testemunhas? Pode colocar lá na resposta? Olha, na resposta à acusação, a questão da testemunha é a seguinte: depende do rito processual. No ordinário, são 8 testemunhas. No sumário, são 5. E no sumaríssimo, salvo engano, são 3 testemunhas. Salvo engano. Tá certo? Mas a quantidade de testemunhas depende do rito. Via de regra, como vocês estão fazendo para o OAB, coloquem testemunhas e se indicar o nome da testemunha, você coloca. Se não, você coloca testemunhas, nome, qualificação. Coloca 3 ou 4 que tá bom. Colocando uma testemunha já resolve. O examinador, ele tem que saber que você sabe que é o momento adequado para apresentar as testemunhas, correto? Correto. Mas no enunciado, sei lá, vem em algum momento qual que é o rito ou não? Porque aí, sei lá, pode ser que eles coloquem o rito para a gente saber a quantidade de testemunha que a gente vai indicar. Ou não tem essa pegadinha. Olha, eu nunca vi essa pegadinha, Natália. Eu, geralmente, nunca vi isso aí acontecer. Ah, então beleza, a gente se livrou dessa. Não posso dizer que não ocorra, tá certo? Mas Então não nos que não vai livramos. ocorrer. Mas eu acho muito difícil isso daí ocorrer, tá certo? Tá certo. Obrigada, Pro. Não foi nada. Pessoal, perguntas, sugestões, comentários? E aí, pessoal, alguma pergunta? Vocês querem me falar alguma coisa? Não, aqui tá de boa, prof. Tá tranquilo. Os Tranquilo? Não slides surgiu nenhuma dúvida? Não, os slides estão bem explicativos, tá? Pelo menos para mim. Para mim também. E você, aliás, explicou literalmente tudo. Ah, que ótimo. O meu objetivo é explicar tudo que eu posso. Está retomando tudo aquilo que a gente aprendeu nos penal 1, 2, 3, enfim. Então, Heloísa, como eu falei para vocês na primeira aula, um dos meus objetivos hoje, nesse semestre, é tentar passar pelo máximo de matéria possível para que vocês também relembrem muita coisa que ficou lá atrás e a gente esquece, né? A nossa memória, de vez em quando, nos prega peças. Verdade, professor. E é melhor que ela não nos pregue essa peça na OAB. Para isso, a gente tem que estar preparado. Isso aí, obrigada, viu, prof? Pessoal, se não tiverem nenhuma pergunta, né, o que acontece nas aulas práticas, muitas vezes eu gosto eu explico pro aluno e até dou um tempo para eles fazerem o exercício. Em geral, eu passaria os exercícios em aula, tá certo? Eu deixei lá no AVA, mas é muito importante que vocês façam. Eu sei que a presença eu conto tanto por aqui, eu conto por aqui, e quem não esteve presente, eu verifico lá lá no AVA, quem entregou
a tarefa, mas é muito importante que todos vocês apresentem a peça, porque é uma forma de vocês treinarem também. Professor, eu comecei a fazer, mas eu pedi o livro, né? Vai chegar segunda-feira, a previsão, mas eu estou muito ainda na questão de peça trabalhista na cabeça e civil, então eu esqueço que é penal e eu estou muito boazinha, sabe? Eu não tô entendendo que a peça foi um crime que cometeu ali, não foi, enfim, sabe? Então, eu acho que com o livro, como os outros semestres também de prática, me ajudaram bastante a desenvolver a escrita, o que eu ia colocar, como que eu ia fazer. Então, segunda chega o seu livro, aí eu vou pegar firme. Ah, toma, então beleza, vamos lá. Façam e tragam as dúvidas. Se surgir dúvida quando vocês estiverem fazendo as peças, tragam para a aula, tá certo? Tá. Professor, na questão da primeira peça, do inquérito, você não fechou a entrega da atividade, não, né? Você deixou aberto? Deixei aberto. Ah, legal. É porque eu estou na mesma situação que a Natália, só que eu estou terminando de esboçar para que eu possa colocar lá para você fazer a correção e, sei lá, a gente discutir na próxima aula. Ótimo, legal. Tá? Professora, eu estou na mesma linha, até que tinha conversado com a Heloísa sobre esse tema. Eu também, se não for prorrogado o exame agora para 4 de outubro, eu também já estou com um livro na mão, que é bom, que você me passou. Aí eu faço todas as petições e te mando. Preenche naquele papel da faculdade mesmo, que nem o da trabalhista, né? A gente escaneia em PDF e manda, né? Ou se não, pode fazer no Word também, não tem problema nenhum. Tá ok. Professor André. Oi, Cid. Essa peça que nós vamos fazer, que o senhor acabou de passar, qual é o prazo de entrega que teremos aí? Semana que vem. Ok. Mas para a semana que vem, é o que eu falei, com relação às peças, elas não vão, elas só vão contar ponto para aumentar a nota, tá certo? Sim. Então, para fins de presença, sim, elas não vão ser computadas, a não ser para quem não veio na aula. Para quem não veio na aula, se quiser presença, precisa entregar a peça. Ok. Tá bom. Obrigado, Certo? Ok, certo. Pessoal, então é isso. Se não tem nenhuma dúvida, ficamos por aqui. Boa noite, prof. Excelente. Obrigado. E aproveitem esse tempo para fazer a peça. E se tiverem alguma dúvida, me tragam as dúvidas, tá certo? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Beijos e abraços. Beijo, bom final de semana. Boa noite a todos. Tchau, meninos. Ficam com Deus.